Olá pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série de mini curso, né? Que é o curso básico de HTML, né? Um curso que você começa a se adaptar com HTML, um curso onde eu estou ensinando as principais tags, né? Os principais comandos para você de fato dominar o HTML, tá ok? Seguinte, na aula passada fizemos aí as listas, né? Como vocês podem ver aqui. A lista está aqui feita, lista não ordenada e lista ordenada. E agora é o seguinte, eu vou estar fazendo alguns ajustes aqui na nossa página, antes da gente fazer aqui uma tabela, tá ok? Seguinte, toda página de livro, né? Todo livro tem um título, né? E toda página na internet também tem um título. Logo, eu preciso também colocar um título nessa página. E como que eu colocaria um título dentro da minha página? Vamos supor que o título vai ser o Olá, né? Vamos botar assim, um Olá Mundo, né? Então é o seguinte, eu tenho que vir aqui no meu bloco de notas, aqui na minha tag, na minha palavra Olá, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou usar uma tag chamada H1. Exatamente isso, a tag é H1. Seguro Shift, sinal de menor, H1, tá ok? A mesma coisa eu vou fazer para poder fechar ela. Seguro Shift, sinal de maior. E aí no final do Olá, aqui do ponto final, eu vou segurar o Shift, sinal de menor, vou colocar a barra H1 e vou colocar o sinal de maior. O porquê que eu tenho que sempre fechar a tag? Porque ela vai começar e ela vai fechar. Eu preciso informar o HTML que dentro daquele parâmetro, dentro daquele H1, eu vou colocar um título, né? Sempre vai ser assim. Você precisar colocar outros tipos de tags, você sempre vai ter que abrir a tag dessa forma aqui, como a gente está vendo, e vai ter que fechar dessa forma aqui, tá ok? Eu vou dar um Ctrl S, né, aqui no nosso bloco de notas, para a gente poder salvar. Olha o que acontece. O Olá, ele vira o nosso título, ou seja, toda a página HTML ela precisa ter um título. É como se fosse um livro. Um livro tem um título e dentro do livro tem o que? Tem subtítulo. São os tópicos aonde são definidos, né? Onde tem a definição, né, de todo o processo aí de, de, de conteúdo, de imagens, enfim. Tem uma série de subtítulos dentro desse livro, né, que tem um título só. Eu quero abrir um parênteses importante aqui e falar o seguinte. Uma página HTML só pode ter um título, tá ok? Uma vez que eu coloco esse H1, eu não posso mais colocar outro H1 na minha página. Ela só pode estar inserida em uma página somente uma vez, tá ok? Eu vou colocar aqui, ó, mundo. Olá, mundo. Então, a partir de agora, eu tenho um título na minha página. Ou seja, eu preciso de um título. E o subtítulo dessa página seria qual? Brasil, né? Curso básico de HTML. Como que eu faria para colocar o meu subtítulo? É bem interessante porque é o seguinte, ele vai seguindo uma numeração até o H6. O H1 é um grau de importância maior. Você está falando para o HTML que aquele ponto ali é o ponto de destaque da sua página. É o ponto que você está destacando, é o ponto mais importante da sua página. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, colocar o H2. Ele vai ser o subtítulo da minha página, tá ok? Ele vai ser o subtítulo da minha página. Eu vou salvar aqui, ó, salvar e vou atualizar. A partir de agora, eu tenho um título e agora eu tenho também um subtítulo na minha página. Ou seja, você deve estar se perguntando, poxa, mas por que criou esse espaçamento aqui? Porque as tags H1 ela já tem um espaçamento próprio dela, tá? Isso a gente vai ver quando a gente entrar em CSS, tá? Como funciona o espaçamento, como funciona todo o processo de espaçamento dentro do HTML, tá ok? Seguinte, ó, olha lá. E a partir de agora perceba o seguinte, que eu não preciso mais usar o BR,
porque ela já tem uma quebra de linha, ok? O H1 aqui, as tags, ela já tem uma quebra de linha, ou seja, ele monta já uma estrutura, né, que a gente vai entender mais para frente como funciona, que também é de forma super fácil, tá? Vocês têm que pensar o seguinte, como que eu faço, né, para poder, qual é o caminho que eu tenho que percorrer para aprender o HTML? O caminho é esse aqui, é exatamente esse caminho que eu percorri, né, que eu fiz, né, parando de ouvir ali aqueles conteúdos gratuitos, aquela overdose de conteúdo, aonde de fato eu não conseguia chegar a lugar nenhum, não saía do lugar. E foi quando eu parei, desenvolvi alguns métodos, né, e falei, ó, eu vou seguir agora esse método de estudo, a qual eu vou desenvolver dentro de mim, né, passos, melhorias contínuas, para quê? Para eu poder conseguir chegar num nível bem maior, tá? De dominando aí o HTML, o CSS, construindo o site de forma bem profissional, tá ok? Vamos lá. Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma tabela, tá? Uma tabela de dados de aluno, pode ser dados de sistema, enfim, a tabela que a gente usa, né? Às vezes a gente vê algumas tabelas, por exemplo, quem acompanha futebol vê lá a tabela do Brasileirão, né? Vê lá o nome do time, quanto que o time pontuou, qual o número de vitórias, número de empate, número de derrotas, enfim, é uma tabela daquela dali que a gente vai fazer, tá ok? Então é o seguinte, ó, lembram do HR? Eu vou colocar o HR aqui, para ele poder fazer nossa linha, né? Aqui, ó, a gente já tem aqui o título, temos as listas, agora a gente vai fazer a tabela aqui embaixo, tá ok? Como funciona essa tabela? Existe uma tag chamada table, tá? Existe uma tag chamada table. Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso abrir ela, escrever table, eu vou dar um enter aqui, ó. Isso é uma prática boa. Você abre barra table. Se você sempre abrir e fechar logo e colocar o conteúdo que você quer no centro, né, no meio, você dificilmente vai errar, tá? Então, uma dica, abriu a tag, escreveu table, ou então seja H1, seja OL, abriu, fecha logo. Abriu, fecha logo. Tá ok? Isso vai facilitar você já entender já todo o processo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer numa tabela é o seguinte, é definir a linha da tabela, tá? Que é denominada no HTML como TR, né? TR, você está criando uma linha na tabela, ou seja, é uma estrutura já própria da tabela. Você não precisa se preocupar, nossa, mas por que o TR? Não, fica tranquilo. É uma estrutura de linha da tabela. A gente vai entender melhor como que ela funciona na prática. Aqui, ó, eu preciso fechar também o TR, ó. Eu preciso fechar o TR, ok? E dentro dele eu vou colocar uma outra tag, que é chamada de TH, né? Aqui, ó, TH, eu vou abrir ela e vou fechar ela, sempre abrindo e fechando. O TH, ela é o cabeçalho da tabela, tá? É onde vai ficar no nosso caso, a gente vai colocar nome, sexo, idade, endereço e profissão de uma pessoa, ok? Nesse caso, nome vai ficar dentro de uma TH, por quê? É o cabeçalho da tabela. E eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou copiar aqui, ó. Copiar aqui embaixo para ficar bem melhor. Vou colocar nome, né? Nome, eu falei sexo, né? Nome, sexo. Agora aqui embaixo eu vou colocar idade, tá? E aqui embaixo eu vou colocar endereço, endereço, né? Profissão, vou colocar aqui profissão, copiar aqui, ó. Profissão, colocar profissão. Beleza. Seguinte, ó, uma vez que eu consigo já fazer esse processo de colocar o TH, toda vez vai ser dessa forma, tá bom? Você precisa de fato colocar essa estrutura da tabela, uma estrutura pronta, tá bom?
a tabela, a própria table HTML, ela já cria isso automaticamente, assim, a estrutura do próprio HTML, tá bom? Você não precisa se preocupar eu preciso saber o porquê da table, o porquê da criar essa linha, o porquê de criar todo esse processo. Não, não, fica tranquilo. Você precisa só dominar, aprender quando que você vai utilizar ela, tá ok? Eu vou salvar aqui, ó. E aí fica o seguinte, ó, nome, sexo, endereço, profissão. Ficou faltando aqui a idade, né? Vou copiar aqui e vou colocar a idade aqui. Aqui, ó. Ficou faltando a idade aqui. Então é o seguinte, ó. Só mudar o nome. Idade. Pronto. Vamos lá. Coloquei nome, idade, sexo, endereço e profissão, tá? E eu posso fazer o seguinte. Embaixo vai ficar os meus dados, né? Então eu tenho que colocar uma tr novamente, ó. Perceberam que a tr ela é a linha. Ela é a linha dessa tabela, tá? Se eu fosse criar aqui, copiar novamente, ó, só para mostrar para vocês. Vou copiar novamente, o que vai acontecer? Ela ia criar uma tabela embaixo, uma tabela não, uma linha embaixo, uma nova linha, tá? E aí a tr ela é responsável por fazer justamente essa linha, ela cria uma linha na tabela, tá ok? Então, vamos lá. Dentro de outra tr vem a table description, né? Que é a td, descrição da tabela, é o preenchimento da tabela. Quando você faz algum cadastro lá, né, uma compra, aí aparece na tabela, né, o comprador, fulano de tal, o produto que ele comprou, do ladinho, aí vem o preço do produto, prazo de entrega, e editar, né, editar dados de compra, né, então tudo vem numa tabela. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, André, eu vou colocar aqui idade, né, ó, idade, sexo, endereço e profissão. Ó, idade. Opa, perdão. 27 anos. Sexo masculino. Endereço e profissão. Perdão, errei de novo aqui, ó. Rua A, bloco B, e profissão vou colocar web designer. Aqui, ó. Vamos lá ver, salvei, ó. Olha lá. Nome André, idade 27, sexo masculino, endereço Rua A, bloco B, profissão web design. Perfeito. Só que é o seguinte, a nossa tabela ela tá sem uma formatação, né? Ela tá muito seca, né? Porque a estrutura do HTML já tem essa tabela assim, dessa forma. Então aí que entra uma pequena formatação. Dentro do table, tá vendo? No final do coloca o seu mouse ali, ó, o seletor do mouse aqui, ó. No final do você vai dar um simples espaço e vai escrever assim, ó, border. Você vai dar o sinal de igual, né? E vai colocar duas vezes aspas duplas. Você vai colocar aqui, ó, aspas, só segurar o shift, tá? Embaixo do ESC no seu teclado, provavelmente tem lá aspas duplas e aspas simples. Você vai segurar o shift e vai clicar, vai apertar ali em cima da aspas. E vai colocar o número 1. Depois que você colocar o número 1, você vai segurar o shift novamente e vai apertar novamente aspas duplas. Vai ficar border, tá? E é 1 pixel de borda, né? No caso, é uma pequena borda. A gente vai colocar aqui, olha lá. Olha como é que ela fica. Aí você pergunta, poxa André, mas ela não está formatada igual do Globo.com lá, do esporte, né? Que a gente costuma sempre olhar. Ela não está formatada daquele jeito. Sim, porque lá é CSS, ok? O CSS formata aquela tabela daquela forma. Ah, então se eu quiser deixar ela formatada igual a tabela lá do site que eu quero, eu só preciso saber CSS. Sim, porém, você vai precisar também saber o HTML. Lembrando que o CSS é a formatação, né? Como cores, como arredondamento, enfim, como uma série de formatação que você vai usando dentro do seu próprio código HTML, tá ok? Seguinte, agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses dados aqui e vou colocar mais resultados, tá? Vou colocar aqui Marta, né? Vou colocar um
nome aqui é Marta. Aí eu vou colocar aqui 26 anos, botar sexo feminino, e vou colocar bloco D, rua C. Bloco D, rua C. E a profissão dela eu vou colocar advogado. Advogada. Aqui, ó. Beleza, ó. Olha lá. Agora eu tenho outro endereço, eu tenho uma outra pessoa dentro da minha tabela. E tem uma outra idade, do sexo feminino, com outro endereço. E a profissão dela é a advogada. Perceba o seguinte, perceba que o padrão que você vai seguir vai ser sempre o mesmo. Você não vai precisar criar uma outra estrutura. Então, toda a tabela que você vê aí no HTML, né, que você vê em alguns sites, é em HTML. Quando eu entendi essa estrutura aqui, quando eu comecei a aprender esse tipo de HTML, quando eu comecei a praticar, isso me deu duas coisas muito importantes que você vai precisar, que foi a prática da tag. Eu comecei a gravar toda essa tag automaticamente. É como se fosse um caminho, né? Estivesse indo para um novo emprego. E o que acontece nesse novo emprego? Você acaba, nos primeiros dias, né? Você fica um pouco desconfortável. Às vezes você não pode dar aquela cochilada no ônibus, você fica atento no ponto, você começa a fazer umas marcações, né? Olha, depois daquele comércio ali eu aperto e vou descer. Até mesmo quando você está andando, né? Você, poxa, aqui tá, eu acho que eu estou perto do trabalho. Passa um tempo, passa 2 semanas, você já começa a ficar mais à vontade. E você já começa já a não prestar mais atenção e automaticamente você começa chegando no seu destino sem problema. É a mesma coisa no HTML. No começo você vai ter que se acostumar, vai ter que praticar, né? Para você conseguir chegar no nível de acostumar com aquele tipo de prática, tá ok? Então eu quero fazer aqui mais um desafio, né? Esse desafio aqui vai ser o seguinte: você já preencheu todos os desafios, né, que eu falei, né, nas outras aulas. E esse desafio aqui você vai fazer o seguinte: você vai pegar, né, 5 amigos que você conhece, tá? Obviamente que você anda, ou então pode ser 5 colegas de faculdade, colegas de trabalho. Você vai preencher uma tabela com os dados dele, né? Nome, idade, sexo, endereço e profissão. E você vai fazer isso, né, durante trechos do seu dia. Vamos supor que você tirou meia hora para estudar o HTML. Logo você vai precisar, né, praticar isso. Se você praticar todas essas etapas aqui, com meia hora por dia, você vai rapidamente acostumar com a estrutura HTML. E quando a gente for para um nível mais avançado, para um nível, para um próximo nível, você já vai ter uma ideia de como que manuseia o HTML. E você vai estar cada dia mais perto de dominar definitivamente o HTML, tá? Conseguindo efetuar os seus próprios projetos. Tá bom? Então é o seguinte, faça o desafio. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir lá na página do Facebook, lá no Instagram. Pode deixar sua pergunta lá na publicação, tranquilamente, que iremos responder a sua dúvida. Tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.